Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe e os guarde a todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nosso Mestre, o nosso Mestre Jesus. Ele está vindo aí, nosso Mestre está chegando aí para juízo. Ei, Senhor. Nosso Mestre está chegando para juízo, amados. Amados, eu vim trazer aqui uma breve mensagem para vocês. Que mensagem é essa, amados? Pecado. A mensagem que eu trago hoje é pecado. Eu quero trazer para vocês o meu ponto de vista sobre o pecado. E quero trazer para vocês alguma passagem extraordinária aqui da Bíblia que fala sobre o pecado. Por quê? Por que temos que falar sobre o pecado? Porque é a luta da igreja é contra o pecado. Amém? Amados, oramos a Deus primeiramente. Feche teu olho, ore com o missionário irmão Moisés aqui para você entender essa mensagem. Amém? Senhor Jesus, Senhor meu Deus e Pai, primeiramente eu venho te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, as minhas fraquezas, pelas minhas tribulações, as minhas angústias, as minhas guerras espirituais contra o diabo, contra Satanás, que nos bombardeia dia e noite, Senhor amado, para destruir a nossa vida contigo, a nossa comunhão, Senhor. Então, Pai amado, no dia de hoje que chegou ao fim, o dia, eu venho te pedir, ó Deus, perdão, Senhor, pelo meu pecado cometido no dia de hoje. Se eu cometi pecado, Senhor amado, falhas e fraquezas, perdoai-me, Senhor. Peço-te a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida. E também peço, Pai, perdoa os meus irmãos também que vão ouvir, Senhor amado, essa mensagem comigo. Perdoa, Senhor, também o pecado deles, Pai. E tem misericórdia dos meus irmãos também que estão comigo, Senhor amado, nessa pregação. Ajuda eles, Pai, e ajuda eu também, Senhor, a vencermos o pecado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O pecado, irmãos, o pecado. O pecado, ele teve uma origem. E a origem desse pecado trouxe uma consequência. Sabemos que lá no céu, na habitação de Deus, lá na habitação do nosso Senhor, o nosso grande eu sou, o Deus do Sinai, o Deus do Horebe, o Deus das tábuas da lei, o Deus criador dos céus, da terra, das galáxias, o Deus que criou as estrelas, os planetas, o nosso Deus que estabeleceu as nuvens no céu, a neve, o nosso Deus que criou os tornados, os furacões, o nosso Deus que fez a natureza tão bela, o nosso Deus que pintou o céu, o nosso Deus que nos presenteia com o final de tarde, um dia mais lindo que o outro. E lá na habitação do nosso Deus, há muitos anos atrás, eu não sei, Deus estava na sua glória, lá no céu. E Deus estava feliz. Deus estava feliz na sua glória, lá no céu, juntamente com seu Filho,
Jesus Cristo de Nazaré. Só que nessa época ainda não era Jesus Cristo Nazareno. Era só Jesus Cristo. Diz que lhe foi dado um nome acima de todo nome, né? Jesus Cristo. Será que esse nome, Jesus Cristo, é o mesmo nome do nosso Senhor lá no céu também? Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra também. Foi dado todo o poder para ele, tanto no céu quanto na terra, quanto até debaixo da terra. Agora me diz uma coisa, será que o nosso Jesus, lá na glória, o nome dele sempre foi Jesus? Jesus Cristo? Mas esse não é o tema. Só sei que eu sou apaixonado por esse nome. Eu sou eternamente grato por esse nome. Porque esse nome tem amor verdadeiro, esse nome tem misericórdia. Esse nome já usou de tanta paciência comigo. Esse nome já me ajudou tanto. Esse nome já me guardou tantas vezes dos laços da morte. Esse nome me escolheu para uma obra. Esse nome me deu uma família. Esse nome é um dos nomes que ele tem. Ele também se chama Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele também é conhecido como Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Também chamam ele de a raiz e a geração de Davi, ou a resplandecente estrela da manhã. Alguns preferem chamá-lo de Cordeiro de Deus, ou a raiz de Jessé, ou leão da tribo de Judá. Outros preferem chamá-lo de o pão vivo que desceu do céu, a água viva. Quantos nomes! Quantos nomes, nosso Senhor! Se alguém lembra de mais um que eu não citei aqui, amado, deixa no comentário, hein? Amém? Ah, alguns o chamam, lembrei, o Galileu. O Galileu! Por que Galileu? É lógico, porque ele andava pela Galileia. Fez muitas obras ali pelo mar da Galileia. Por que Nazareno? Jesus de Nazaré. Porque ele foi criado em Nazaré. Meu Jesus. Ele é tão importante. Ele é tão importante para mim. Todas as vezes que eu ando abatido, angustiado, aflito, desesperado, é porque com certeza eu fiz algo que entristeceu ele. Todas as vezes que o missionário aqui está triste, angustiado, abatido, desanimado, perplexo, é porque o missionário aqui entristeceu ele em algum aspecto. Talvez uma palavra,
mal direcionada, talvez um olhar, um pensamento que vem assim, talvez algum sentimento. Eu digo para vocês, amado, quer ver eu ficar ruim? Quer ver um missionário ficar ruim? É quando eu percebi que eu entristeci o meu Jesus. Amado, eu não fico mais bravo com nada das coisas desse mundo aqui, amado. Se o patrão, eu trabalhar, o patrão atrasar, se tiver serviço uma semana, se não tiver na outra semana. Agora, o que me deixa triste verdadeiramente, amado, decepcionado comigo mesmo, é quando eu percebo, amado, que eu fiz algo que entristeceu meu Jesus. Isso traz um pesar, irmão, traz um pesar sobre os ombros. Por aqueles momentos ali, nada te dá prazer. Quando você está com um sentimento de culpa, você pode comer um bife com queijo acebolado, que você come aquilo embolando. Começa a embolar. Amados, se você não sente o pesar, você tem que se converter a Cristo. Se você comete uma falha, um pecado, um deslize, ainda que seja o menor possível, ainda que seja algo que possivelmente seria insignificante, mas se você não sentir nada, não sentir um pesar, uma tristeza, uma angústia, uma decepção com você mesmo, você tem que se converter novamente. É pecado, irmão, pecado. Você peca, irmão. Você peca, irmão. Você sabe o momento exato que você pecou? Ou você só vai perceber com o tempo mais para frente que você pecou? Porque alguém te corrigiu, alguém te exortou. Se é desse jeito, você tem que se converter. Amados, pela misericórdia de Deus, o exato momento que eu cometi um deslize, na mesma hora, amado, na mesma hora eu consigo sentir o pesar. Falar, ai, é na mesma hora. Será que isso é um sinal que o Espírito Santo está com a gente? Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça. Essa semana não tem sido fácil, amado. Essa semana eu tenho sido bombardeado pelo adversário. Uma guerra espiritual, amado. Meu Deus do céu. Satanás tem tentado parar o missionário, de todo jeito. Ele está furioso com essa obra, porque ele sabe que a gente vai com tudo para cima dele. A gente vai atropelando as magia negras no cemitério, desfazendo os feitiços, as macumba, ganhando as almas para Jesus, pregando a verdade
A igreja que chama, a gente vai e prega a verdade mesmo. Então tem despertado ódio dele. E ele tem bombardeado. Ah, amados, não é fácil. E ele tenta, às vezes, amados. Sabia que às vezes ele acerta a gente? Ah, missionário, então tu não tem o Espírito Santo. Então tu não está revestido com o Espírito Santo. Sei, irmão. Vem cá, diz para mim. Havia um homem justo, íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Seu nome era Jó. Olha o que Satanás fez com Jó. Será que Jó não era revestido do Espírito Santo? Porque um homem, para ser que nem Jó, irmão, natural, um homem matéria, natural, é impossível. Impossível um ser humano agir como Jó se não tiver uma influência divina na vida dele. Eu digo para você, irmão, o meu ponto de vista, Jó era cheio do Espírito Santo. E Satanás tocou tremendamente, matou todo mundo da família dele. Levou tudo que ele tinha, até a saúde. Leprosou Jó, apodreceu Jó. Meu Deus. Davi, o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi era cheio do Espírito Santo. Satanás foi lá e tocou no coração que era segundo o coração de Deus. Jesus disse que todos os maus desígnios e pensamentos do homem surgem da onde? Do coração. E Satanás conseguiu tocar no coração que era segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Homem cheio do Espírito Santo. Satanás entrou lá dentro daquele coração segundo o coração de Deus. E fez o quê? Corrompeu um coração que era segundo o coração de Deus. Estava no peito de Davi. Ah, missionário, então tu não tem o Espírito Santo. Se Satanás conseguiu te acertar, um dardo inflamado pegou em ti, tu não está revestido das armaduras. Se eu estou revestido ou não estou, só sei que às vezes pega. Tá havendo uma guerra lá na Europa. Rússia e Ucrânia, todos sabem. Olha quantos soldados feridos de maca. Eu vejo direto. Eu vejo pelo YouTube, irmão. Eu vejo. Há muitos que são arrastados nas costas, nas macas. Uns sem perna, sem braço, outros cego, retalhado. Nós estamos numa guerra. É guerra! O homem que tinha o coração que era segundo o coração de Deus. Davi, o rei Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem clamava assim? O diabo entrou lá no coração de Davi. E o que fez? Corrompeu o coração de Davi. E Davi cometeu uma atrocidade que foi abominável. Davi cobiçou Batseba.
a cobiçou com seus olhos e ouviu a voz de Satanás e sentiu no coração dele o que Satanás tinha colocado lá dentro. Porque Satanás colocou um desejo impuro no coração de Davi. Satanás conseguiu colocar um desejo impuro no coração de Davi. Aí Davi usa a espada do inimigo para matar Urias. Não teve coragem de enfrentar Urias face a face. Ir para uma luta armada com Urias, para dar pelo menos a chance de Urias se defender. Davi usou de covardia, de traição, traiu um dos soldados mais leais a ele. E ainda usou a espada do filisteu para matar Urias, para poder ficar com a mulher dele. Olha o que Satanás colocou no coração de Davi. Olha o que Satanás conseguiu colocar no coração do rei de Israel. Mas bem-aventurado se eu fosse pelo menos o cabelo de Davi. Eu não sou nem um cabelo de Davi. Um fio. Aí o que aconteceu depois? Depois não. O que aconteceu também com Davi, que era segundo o coração de Deus? Um período que ele não vigiou Satanás, fez isso com Urias e Batseba. Uma outra vez que Davi também não estava vigiando, Satanás entrou de volta no coração de Davi. Nossa, missionário, não, foi só uma vez que Davi errou. Satanás só tocou uma vez no coração de Davi. É? Certa feita, Davi estava admirado com o seu exército. E ele chamou Joabe, o capitão da guarda, o capitão do seu exército, e disse: Joabe, vá agora e viaja pelas terras de Israel e vai numerando a quantidade do meu exército e traga para mim. Joabe disse assim: não, meu senhor, não faças isso. Não faças uma coisa dessa. Porventura não pode Deus aumentar e triplicar o teu exército? Não se faça isso. Olha só, Joabe, capitão da guarda, dando conselho, um bom conselho ao homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Aí acha que Davi deu ouvidos para Joabe, o seu servo, o seu capitão? Certo? Davi pensou: eu sou o rei. Eu fui ungido por Samuel, o profeta. Por que vou dar ouvido para o meu servo? Vai, Joabe. E Joabe foi. Obediente, né? Foi, deixou uma das tribos de fora e trouxe para Davi. Se não me engano, ele trouxe para Davi. Ele voltou e trouxe para Davi o que Davi tinha mandado fazer. Sabe o resultado disso? O que entrou no coração de Davi? Pelo meu ponto de vista, orgulho. Davi estava obtendo muitas vitórias, vitórias e vitórias e vitórias. Seu exército era forte, poderoso, numeroso. E ele queria saber o tamanho que era o exército dele, o seu exército. Só que aquilo ali não era da vontade de Deus, e Deus usou Joabe dizendo: não se faça isso. Só que ele foi.
quem conseguiu colocar no coração, que era o segundo coração de Deus, esse orgulho lá dentro do coração do rei, que era cheio do Espírito Santo? Quem fez isso no coração dele? Satanás, a serpente, que disse lá atrás para Eva: certamente você não vai morrer se comer desse fruto, mas você vai passar a ser igual a Deus. Sabe o que aconteceu depois? A consequência desse pecado de Davi? A consequência desse pecado foi a morte de 70 mil inocentes. Que consequência, irmão. Deus enviou o anjo e matou 70 mil do exército de Davi, só para ele aprender a não se orgulhar, a não pensar que a força do seu braço pode alguma coisa. Será que Davi não conhecia a história de Gideão lá atrás? Será que Davi não se lembrava que Gideão, com 300, tinha derrotado o exército dos midianitas, que era o exército, era como gafanhoto sobre a face da terra? Será que Davi não falou assim: não, Gideão com 300? Não, foi Deus, foi Deus. Foi poder de Deus, porque jamais Gideão com 300 homens venceria os midianitas, ia liberar o povo do jugo de Midian apenas com 300 homens. O exército de Midian era como gafanhoto sobre a face da terra e com 300 homens. Foi Deus. Será que Davi não lembrava disso? Quando Gideão convocou as tribos, amado, veio a tribo de Manassés, de Naftali, de Zebulon. Amados, acredito que tinha mais de 30 mil para lutar com Gideão. Gideão, quando viu aquela grande multidão, se alegrou. Falou: agora eu acho que eu venço os midianitas. O anjo do Senhor chegou e falou assim a Gideão: é muita gente, Gideão. É muita gente para lutar. Se eles ganhar, eles vão se orgulhar e vão pensar que foi pela força do braço deles, não vão glorificar a Deus, Gideão. É Deus que peleja as suas batalhas, Gideão. Gideão, manda embora esse povo, manda um tanto dele, fala para eles: os covardes, os que estão com medo, podem ir embora. Na primeira leva, amado, foi uma multidão embora. Aí sobrou, o que sobrou ainda era uma multidão. Gideão ainda estava contente. Aí o anjo falou assim para Gideão: Gideão, você não acha que é muito ainda, Gideão? Gideão, faz uma prova com eles, leva para beber água. Aquele que se abaixar e lamber água que nem um cão, que nem um cachorro, manda para casa, Gideão. Gideão fez o teste, achando de certo que ainda ia sobrar uma multidão. Desse teste sobrou 300. Aí eu acredito que Gideão se preocupou. Gideão deve ter olhado 300 contra Midian, contra gafanhotos na terra. Poder de Deus, irmão. Por isso que diz que ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a força, de todo o poder. E eu creio que Davi, ele tinha nos seus pergaminhos, nos livros históricos do Palácio Real, ele tinha essa vitória de Gideão com 300. Mas eu acho que ele se esqueceu e queria ver a força do seu exército, queria saber a quantidade. Deus falou não, através de Joabe, mas ele não quis dar ouvido. Aí o que Deus fez? Enviou o anjo no arraial e matou 70 mil soldados de Davi, só para Davi aprender a não pecar mais, não se orgulhar mais. 70 mil inocentes, amado, foram mortos pelo orgulho do rei. Quantos mil que serão condenados ao inferno por causa do orgulho dos reis dessa terra?
Pastores orgulhosos também estão levando milhões de inocentes ao inferno por causa do seu orgulho e não dá ouvido à voz de Deus pela boca dos pequenininhos, dos servos. Pecado, irmão, gera consequências terríveis. Davi, Davi, quão grande é o rei Davi. O seu trono é eterno, olha só. Amado, pecado gera consequência. E a nossa luta é contra o pecado. A minha luta é contra o pecado. Pecado é horrível. Adão pecou e trouxe a maior das consequências para o mundo dos viventes. Lá em Gênesis, amado, você vai ver a consequência, o que gerou a consequência do pecado de Adão. Lá em Gênesis 6, e versículo 7, está escrito assim: eu disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Consequência do pecado de um homem, originado por uma mulher. Olha que consequência. Quantos pagaram o preço? Ah, irmão, mas aquele povo da época de Noé, o pensamento era má continuamente, era um povo abominável. Eles se tornaram um povo abominável por causa de Adão. A consequência do pecado de Adão e Eva. A consequência da rebeldia daquele casal trouxe a morte do mundo antigo inteirinho no dilúvio. A consequência do pecado original trouxe a morte de milhões em Sodoma e Gomorra. A consequência do pecado original matou uma grande multidão em Jericó. A consequência do pecado matou toda a nação dos amorreus, dos jebuseus, dos perizeus, dos heteus, dos heveus, dos gegarzeus, dos heteus, dos amorreus. O pecado gera consequências catastróficas. O pecado gera consequência catastrófica. Ele acaba contagiando outras pessoas que nem teriam parte, mas pagaram preço, que nem os 70 que foram mortos do exército de Israel. Por causa do orgulho de Davi, Deus enviou o anjo e matou 70.000 no arraial. 70.000 soldados foram aniquilados para diminuir o exército de Davi, para ele parar de ser orgulhoso. Pecados. Mais uma consequência do pecado. Gênesis capítulo 3. Olha o que Deus falou. Versículo 17. E a Adão disse, Deus, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher,
comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Por causa do pecado. O pecado gera maldição, consequências catastróficas, dores. A terra te produzirá espinhos e abrolhos, e sobre o suor do teu rosto tu comerás. Antes da queda, irmão, não existia espinhos, embaraços, abrolhos. Antes da queda não existia cansaço, fadiga, dor. Tudo que sentimos hoje é consequência do pecado. Toda tristeza, angústia, decepção que você sente é consequência do pecado. E para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo. Dizendo, vinde a mim. Venham a mim, porque eu sei que vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Venham a mim, porque eu aliviarei vocês. Só que vocês vão ter que tomar sobre vós um jugo ainda para carregar. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Terão descanso sobre as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus veio para amenizar a consequência do castigo do pecado original. Ele veio amenizar, ele não veio tirar, ele veio amenizar. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Paulo dizia que ele andava aflito, angustiado, desanimado, perplexo, muitas vezes. O salário do pecado é a morte. A morte veio para muitos hoje, como consequência do pecado. Muitos estão morrendo com a consequência do pecado original, porque alimentaram, deram continuidade nessa obra de Satanás. Não foi Adão que criou o pecado, não foi Eva, foi o diabo que entrou naquela serpente. O diabo estava naquela serpente, porque lá em Apocalipse, João diz, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ei, para de pecar, irmão. Tenta diminuir. Vai combatendo, começa a combater contra o pecado. Porque existe pecado e o seu salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ó, irmãos, essa semana eu andei angustiado, irmão, abatido, perplexo, irmão, de tanta bomba, de tantas bombas de Satanás explodindo, irmão, no mundo espiritual contra a minha vida, irmão. Mas eu não posso parar de combater contra. Porque se eu me entregar para o exército do adversário, eu vou receber um salário de morte.
O pecado, irmão, é rebelião. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é rebelião. Você vê o que acontece numa rebelião nos presídios? O que acontece, amado, quando tem rebelião num presídio? Morte! 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 Fome! Porque é cancelado o almoço. Geralmente a polícia não paga mais as marmitas, os bandecos lá para dentro, enquanto está em rebelião. É fome, é morte, eles queimam tudo, quebra tudo. Eles arrancam a cabeça, arranca a cabeça do outro, é morte, desespero. Rebelião é morte, desespero. Rebelião é morte, é desespero. Pecado é rebelião. Foi o que Satanás fez lá no céu. Ele se rebeliou contra Deus. Induziu a terça parte dos anjos, que são milhares de milhares. A terça parte dos anjos de Deus é milhares de milhares, irmão. Se Satanás conseguiu corromper milhares de anjos, irmão, você acha que ele não está te corrompendo? Tem certeza que você está no caminho certo? Você que não está nem aí para a santidade de Deus, anda fazendo suas próprias leis. Satanás te corrompeu. Você não consegue ver pecado, está cego para o pecado. Ó, cego. Tira essa venda do olho. Rebelião. Você está em rebelião contra Deus aqui na terra. Você está dando continuidade ao que Satanás fez no céu. Você está sendo responsável por dar continuidade à rebeldia de Satanás aqui na terra. Você que está em rebelião contra Deus, você é filho do diabo, João falou. O pecado de rebelião, Salomão disse que é o mesmo pecado de feitiçaria. Ó, calma, Moisés, não sabe o que está dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Feiticeiro não vai entrar no céu. E aquele que pratica o pecado de rebelião, ele pratica o pecado de feitiçaria. Será que você não está sendo um feiticeiro aqui na terra por estar em rebelião contra Deus? É muito sério, irmão. Se você está na prática do pecado, você está em rebelião contra Deus, você está andando como um feiticeiro aqui na terra. E se você morrer agora na prática da feitiçaria, por estar dando continuidade à rebelião contra Deus, você vai para o inferno. É inimizade, irmão. O pecado é inimizade contra Deus. Você não é amigo de Deus. Se você está na prática do pecado, você é inimigo de Deus. Sabe quem é o inimigo de Deus? Satanás, diabo, o demônio é o inimigo de Deus. E se você está na prática do pecado, na rebelião, na feitiçaria, você é inimigo de Deus. Você também é um demônio. Ah, missionário, então tu não está no pecado? Irmão, estar no pecado é uma coisa, cometer um pecado é outra. Nós, quando falhamos, quando damos um tropeço aqui ou ali, e a gente vê que pecou, que o Espírito Santo falou, olha, tu pecou. Amados, a gente dobra o joelho, pede perdão para Deus, chora, se rasga.
É diferente do que está no pecado, mano. Inimigo de Deus. Você acha que é inteligente ser inimigo de Deus? Servo de Satanás. Quem está no pecado, não abandona o pecado. Ele é um agente de Satanás. Ele é um servo de Satanás. Ele é um escravo de Satanás. Opositor de Deus. O pecado, ele te faz ser um adúltero. O pecado faz você praticar adultério contra Deus. A Bíblia fala de Aholá e Aholibá. Se eu não me engano, está no livro do profeta Ezequiel. Aholá era Judá, Aholibá, Jerusalém. Duas irmãs que estavam na prática do adultério contra Deus. Elas estavam amando a idolatria desse mundo. Eram duas adúlteras, Judá e Jerusalém, naquele período. Deus levantou o profeta Ezequiel para falar: larga o adultério de vocês, duas meretrizes. O pecado, irmã, te transforma em uma prostituta diante dos olhos de Deus. Aholá e Aholibá eram chamados como as meretrizes, duas meretrizes impetuosas, porque estavam se entregando para a vaidade desse mundo. Judá já estava entregue para as coisas desse mundo. Jerusalém foi no embalo da irmã. E eram reconhecidas por Deus como duas meretrizes, como duas prostitutas. E você, mulher, que está no pecado, Deus te vê como prostituta, como meretriz. Você, irmão, que está na prática do pecado, você é um adúltero contra Deus. Deus te vê como um adúltero. Adúlteros. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Foi João que falou. Alguém viu minha gatinha ali, né, Benê? É sério, irmão? Adultério contra Deus. Condena ao inferno. O pecado condena ao inferno. O salário já é a morte. Condenados ao inferno. E você que ainda não foi condenado, ainda não está lá no inferno e está no pecado aqui na terra, você está sendo uma ferramenta de Satanás. Você que está aí, você que bebe bebida alcoólica, você que fuma maconha, cheira pó, cheira cola, cheira tudo quanto é porcaria, que injeta drogas, você que é homossexual, você que é lésbica, transexual e não sei mais o que lá, uau. Você que está preso na mídia, você que é um esportista famoso, você que pratica esporte, é ferramenta do diabo, você que é atriz de novela, atriz de filmes, vocês que são aprisionados pela mídia, são ferramentas de Satanás, atores de filmes, são ferramentas de Satanás, atrizes de novelas são ferramentas do diabo. Atrizes de programinhas de televisão são ferramentas do diabo.
esportistas são ferramentas do diabo. Quem mais? Toda fé, toda fé que não tem por base o seu fundamento, toda fé que não tem o seu fundamento baseado em um só nome, é ferramenta do diabo. É aqui que diz. Toda fé que não é no nome de Jesus Cristo, que é em outro nome, é ferramenta do diabo. Pedro falou, quando estava com João, lá no Sinédrio, quando ele estava sendo interrogado pelos escribas e fariseus, o sumo sacerdote Anás e Caifás falaram, olha, nós ordenamos a vocês que não falem mais neste nome. Pedro falou, de fato, não é dado um outro nome a qual nós venhamos ser salvos. Debaixo desse céu não existe um outro nome dado aos homens ao qual nós venhamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha o que Pedro falou. De fato, não existe outro nome dado aos homens debaixo deste céu, pelo qual nós venhamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, disse Tiago. Acho que é Tiago ou Timóteo, um dos dois. Uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Qualquer fé que não seja exclusiva em um só nome, Jesus, é ferramenta do diabo. Qualquer religião que não tenha sua fé aperfeiçoada, santificada no nome de Jesus Cristo, é ferramenta do diabo. O que eu posso fazer? Foi Pedro que falou. Ah, mas Pedro não falou que é ferramenta do diabo. Mas Paulo disse que qualquer outro tipo de evangelho que seja pregado, que não seja segundo essas palavras aqui, segundo o evangelho que eles pregavam por intermédio de Jesus Cristo, é anátema, é maldição. E da onde surgiu a maldição? A raiz da maldição é Satanás. Então qualquer fé que não seja baseada no nome de Jesus Cristo é maligna, animal, diabólica, maldita, ferramenta de Satanás. Se a tua fé não é só no nome de Jesus, você está sendo uma ferramenta de Satanás. Jesus falou, ninguém vai ao Pai se não passar por Ele primeiro. É Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Nada do que foi feito sem Ele. Ele era desde o princípio. No princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e andou. E caminhou entre nós. Jesus! Eu que escrevi isso aqui antes de... O pecado é a queda do homem, rebelião e feitiçaria, inimizade contra Deus. Olha só, o que você não quer largar, olha o que é. O que você não larga é a queda do homem. O que você não quer largar é rebelião e feitiçaria. O que você não quer largar é inimizade contra Deus.
O que você não quer largar é de ser servo de Satanás. O que você não quer largar é ficar afastado de Deus. O que você não quer largar é ser adúltero contra Deus. O que você não quer largar é de ser ferramenta de Satanás. O que você não quer largar traz grandes consequências. O que você não quer largar é o salário do pecado, que é a morte. O que você não quer largar condena ao inferno. O que você não quer largar é a força do diabo. Porque o pecado é que fortalece Satanás aqui na terra. Será que você não está sendo motivo de Satanás estar assim, ó?